O galo cantou e a negação de Pedro. Uma história de queda e redenção. Você já ouviu a história de Pedro, o apóstolo que amava Jesus, mas na hora mais difícil negou conhecê-lo? Muitos acreditam que o galo daquela noite cantou 3 vezes, mas a verdade é que ele cantou apenas 2 vezes. E cada canto trouxe um peso indescritível para Pedro. E o segundo canto vai te surpreender. Hoje eu quero te levar para aquele momento, naquela noite fria em Jerusalém, onde uma profecia se cumpriu e um homem tão cheio de fé foi confrontado pela sua própria fraqueza. É uma história que fala diretamente ao nosso coração. É sobre cair, mas também sobre se levantar. Imagina o clima comigo agora, naquela noite tensa e fria. Jesus, o mestre que Pedro seguiu com tanta devoção, acaba de ser preso. Os discípulos estavam dispersos, o medo dominava a todos. Pedro, no entanto, seguiu de longe, curioso e talvez esperançoso. Ele entrou no pátio do sumo sacerdote, tentando passar por desapercebido. Ali, ao redor de uma fogueira, ele se misturou com os soldados e os servos do Sinédrio. Ele ouvia as conversas, via os olhares, sentia uma grande ameaça no ar. Foi então que aconteceu. Uma jovem olhou para ele e disse com convicção: "Você também estava com Jesus, o Nazareno." "Não sei do que está falando", disse Pedro, que respondeu rapidamente. O coração dele batia acelerado. A primeira negação havia acontecido. E naquele instante, o som cortou a noite. O primeiro galo cantou. Pedro ouviu, mas não percebeu. Ele estava distraído, preso em sua própria insegurança, tentando se proteger. Ele não lembrava ainda das palavras de Jesus que o havia avisado: "Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás, Pedro." Logo depois, outra pessoa ouviu e disse a Pedro: "Você é um deles." "Sim, você é um deles." Pedro, ainda mais nervoso, jurou: "Eu não sou, eu não conheço este homem." A vergonha começava a pesar, mas ele ainda não parava. Então, mais uma vez, alguém o reconheceu, e dessa vez era um servo que estava no jardim quando Jesus foi preso. Ele disse: "Eu tenho certeza, você é galileu, dá para perceber pelo seu jeito de falar." E Pedro, agora desesperado, começou a praguejar e jurar com raiva: "Eu não conheço este homem. De quem vocês estão falando?" E com palavras pesadas, começou a insultar a pessoa de Jesus. Foi nesse momento que o galo cantou pela segunda vez. O som atravessou no mesmo momento a alma de Pedro, como uma espada. De repente, ele se lembrou. Jesus o tinha avisado. Ele sabia que isso iria acontecer, mas ainda assim aconteceu. E então Pedro olhou para o lado e viu Jesus. Aquele olhar cheio de amor, de tristeza, mas também de esperança. Pedro sentiu o peso de sua traição. Ele saiu correndo do pátio e chorou amargamente. Agora ouça bem, essa história não termina aqui. A beleza desse momento está em tudo o que aconteceu depois da negação de Pedro. Pedro chorou porque percebeu sua falha, mas ele também se arrependeu. E sabe o que Jesus fez? Ele perdoou a Pedro. Depois da ressurreição, Jesus deu a Pedro uma segunda chance, porque o nosso Deus
sempre será este Deus da segunda chance. Ele perguntou, portanto, a Pedro quando o encontrou à beira do mar. Perguntou a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu 3 vezes: sim, Senhor, eu te amo. A negação foi apagada pela confissão de amor que havia no coração de Pedro, porque era verdadeiro. E é aqui que essa história toca a gente, porque assim como Pedro, nós também falhamos, nós negamos Jesus com nossas palavras, nossas atitudes, nossas escolhas. Mas o mesmo perdão que alcançou a Pedro também está disponível para todos nós, para mim, para você. Nunca se esqueça, não importa o quanto você tenha caído, Jesus sempre estará pronto para te levantar. O canto do galo não é o fim, é um convite para recomeçar e recomeçar melhor do que quando nós começamos pela primeira vez. Se essa mensagem tocou no seu coração, compartilha com alguém. Alguém pode estar precisando ouvir isso hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para impulsionar este conteúdo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.